Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tangta, não teve como fugir, o nosso querido Barbeca. Mas a hora que eu li no livro, eu já falei, esse sou eu. Ai. E não é porque é um vendedor de estercos, hein? Nossa, gente. Barbeca, gente, o barbudo careca. Todo mundo conhece um Barbeca, né? Você tá chegando lá, Paulinho, você tá chegando. Dos dois lados, né? Em cima e embaixo. Pois é, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol Simão, também conhecida como Maria Carolina Pérez da Nóbrega e Silva. Olha aí, descobriu o meu segredo. Eu sou a Carol Simão e eu tô com a Dri, que não é Giramundo, mas tá do outro lado do mundo. Olha Boa. isso! E eu sou a Adri, eu estou aqui com o Paulinho, que acompanhou as aventuras de Geraldo Viramundo através do mapa de Minas Gerais. Olha, isso é verdade. E terminou, ele ficou, você viu, Dri? Falou até de Tuiutaba, passou em Uberaba, Belo Horizonte, Jutibara. Só tava esperando, que hora que vai passar por Ituiutaba? Abraço pros amigos de Ituiutaba. Abraço. Deve ser muito legal pros mineiros lerem esse livro, né? Porque reconhecem cada praça, pelo menos o pessoal que já rodou, já virou o mundo de Minas Gerais. Não, mas ó, eu vou te falar, eu acho que deve ser legal, interessante, mas também deve ser revoltante. Porque a gente, igual, por exemplo, quando a gente vai pra um lugar e a gente conhece, e a gente reconhece no filme, e a gente fica revoltado, sabe? Tipo assim, como a pessoa tá andando em volta do Coliseu, e aí de repente ela tá almoçando no restaurante na frente do Vaticano. Cara, a gente conhece Roma, a gente sabe que não é tão isso facinho é no pra filme. chegar lá. A menos que tenha lido Mário de Andrade, porque em Macunaíma tem lá a hora que o protagonista tá em Higienópolis e de repente ele aparece em outro bairro e de Tá repente... em Manaus. Exato. Então, nesse você não nível, fica assim. indignado, Sim, sabe? sim. Tipo, a gente tá assistindo... Lá ele preparou a gente pra isso, né, cara? No começo você fala, mas peraí, como é que ele Que saiu viagem. e foi pra Manaus, assim? Não, então ele tá caminhando em Mariana, depois chega em Uberaba, tipo, sabe? Você fica assim, quem conhece, né? O autor até fala, né? Não sei como ele chegou, mas ele já estava em Uberaba algumas Já vezes chegou, assim. né? Mas a gente tá adiantando aqui porque nesse mês tivemos a oportunidade, até o privilégio de ler o Grande Mentecapto de Fernando Sabino. E a gente vai comentar sobre a nossa experiência de ler essa história, que eu já vou adiantar, deliciosa, de passeios pela província de Minas Gerais. Mas antes aí eu quero saber, vocês já sabiam o que significava a palavra mentecapto? Já conheci. Eu já tinha ouvido ela sendo usada como adjetivo para pessoas meio descabeçadas, assim, ou com... Meio Seu mentecapto. loucas, assim. Né? Parece personagem da Globo, né? De novela da Globo chamando o outro. É um mentecapto. Mentecapto. Né? Vai dar a chave pras pessoas que estão ouvindo a gente aí, né, Dri? É isso? Não, isso é coisa do Ictus. Vocês aí que vão ter que usar a palavra mentecapto no meio do programa. A gente vai usar e muitas traduzir. vezes. E depois Pô, falar esse livro o que tem significa. várias palavras. Nossa. hein? Sim, Nossa. Como é Muito uma legal. ampliação de vocabulário e é muito bom de ler no Kindle, né? Porque nem todas eu ia atrás, porque tem tantas palavras que eu não conhecia que dava pra entender pelo contexto, mas algumas assim eu falo, eu quero ver o significado dessa aqui, né? Por que tá sendo usado aqui? Mas é um autor que abusa das palavras, mas não deixa o texto pesado, né? Fica um texto bem fluido e bem gostoso de ler. Então, o que significa mentecapto, marido? Fala aí. Ué, você que ia dar essa explicação. Agora vai, por que você jogou? Agora tá procurando aqui, Procurar, ó. Ó, bota no chat. Pra não falar besteira, né, Dri? Corta aí, Chico, que eu não fiquei na dúvida, não. Senão vai parecer uma mentecapta. Mentecapto. Mente 5. Que ou quem é mentalmente desordenado. Que ou quem perdeu o juízo, o uso da razão, alienado, louco. Eu achava que tinha um significado ainda maior de alguém que tinha más intenções, sabe? Além de ser meio Ai, maluquinho, marido, que dó. de querer fazer coisas ruins ou coisas erradas. Mas a gente já entende, né, pelo livro, que o nosso protagonista, ele é alguém de coração puro muitas vezes, né? Ele era alguém que não batia muito bem das ideias, né? Tinha algum transtorno aí, mas ele não desejava
desejava fazer o mal. Às vezes ele fazia sem querer, Sim. como consequência de uma boa intenção que ele tinha, né? Ele foi comparado, essa obra, né, ao Dom Quixote, né, do Miguel de Cervantes. É até dentro dele, né? Sim, ele se compara, exatamente. Né, com uma história quixotesca. Exato, exato. Assim, é uma comparação só na questão da mentalidade, né? Porque as histórias não tem nada a ver uma com a outra, né? As histórias não têm a ver, mas o estilo de narrativa tem. Dessa coisa de percorrer... O Dom Quixote, ele percorre toda La Mancha aqui, né? Que é uma região da Espanha, com suas aventuras. Mas ele tem a intenção de salvar donzelas em perigo, né? Sim, e ele tinha também uma paixão platônica pela Dulcineia, como a gente vê aqui o próprio protagonista tendo também, né? O Geraldo Viramundo, que é o nosso protagonista. E, inclusive, o livro, ele é chamado do Dom Quixote brasileiro por muitas pessoas. Então, essa comparação realmente existe, até no estilo narrativo, que é essa obra, né? Porque ela é uma obra do gênero narrativo, é um romance e é do tipo picaresco. Isso eu achei bem interessante, que eu não conhecia, mas o picaresco é um estilo narrativo originário na Espanha. Olha que legal. Isso. Que tem a ver com essa história de pessoas marginalizadas andando pelo mundo, encontrando outras pessoas marginalizadas, interagindo com elas e tal. Isso nasceu na Espanha, dizem que até com influência da literatura árabe, que tem muita influência na Espanha, e foi exportado pro mundo, e a gente vê até um pouquinho disso. Eu não sei se eu tô sendo ousado demais fazendo essa comparação, mas o livro do mês passado, o do Zafón, em alguns momentos lembra esse tipo de narrativa também, né? Com os personagens que ele foi encontrando pelo caminho. É claro que é bem diferente o estilo, mas me fez fazer algumas relações enquanto eu lia esse livro do Grande Mentecapto. E pra vocês, o que vocês reconheceram mais lendo esse livro? Eu tenho outras referências aqui que eu vou soltando também, porque conforme a gente vai lendo mais livros, a gente vai fazendo mais comparações e tentando achar referências entre eles, né? Eu achei ele bem único, assim, no estilo literário. O autor, ao mesmo tempo que ele vai contando a história, ele interage muito com a gente, leitor, quebra a quarta parede, né, várias vezes. Não o personagem, o próprio autor conversa com a gente, falando, às vezes, contando como um autor que tá contando, assim, pra ninguém, e de repente ele, então você, leitor, ele vira isso, pra você, aquilo. né? Ele vira pra você e conversa, sabe? Inclusive nas notas de rodapé, né, marido? Inclusive nas notas de rodapé, às vezes ele fala assim, aqui eu tinha feito uma anotação pra mais pra frente contar melhor essa história, mas eu não lembro porque eu fiz essa anotação, então vai passar por aqui mesmo. Eu também não lembro da história direito. Muito bom, muito bom. Porque ele vai contando como um pesquisador, né? Ele vai atrás da história desse suposto Geraldo Viramundo e através da sua pesquisa ele começa a contar essa história pra gente. Isso, já pra falar da outra referência que veio pra mim o tempo todo, eu não sei se pra vocês veio, mas o Guia do Mochileiro das Galáxias, apesar de serem universos muito diferentes, essa conversa com o leitor o tempo todo, vai contando um pouquinho do personagem e conversa com o leitor. Aqui eu tenho que explicar tal coisa pra você, aqui eu tenho que falar sobre o Guia do Mochileiro e tal, ou tem que voltar a história um pouquinho pra contar por que ele chegou nesse lugar. Isso acontece o tempo todo com o Douglas Adams, e eu vi muita relação entre essas duas obras, apesar de serem contextos muito diferentes. Eu não sei se esse autor ou essa obra é considerado dentro da literatura brasileira como uma obra realista. O Fernando Sabino, ele nasceu em 1923, talvez ele não fosse exatamente daquele núcleo duro desses autores aí, mas ele lida bastante com o Mário de Andrade, ele tem cartas conversando, se não me engano, com o Mário de Andrade mesmo. Ele, na juventude, cartas a um jovem escritor que ele trocou com o Mário de Andrade quando ele lançou o seu primeiro livro de contos. Mas ele conversa bastante com a Clarice Lispector. Tenho aqui no final da minha obra, ele tem um pouquinho sobre a vida dele. Curioso notar também que o Grande Mentecapto levou 33 anos para ser escrito. Ele começou a escrever isso em Nova York e foi lançar só em 1976, 3 anos antes da gente nascer, hein, Paulinho? O Grande Mentecapto, que só viria a retomar 33 anos mais tarde para terminá-lo em 18 dias e lançá-lo em 1976, Prêmio Jabuti para Romance São Paulo em 1980, com sucessivas edições. Em 89, o livro serviria de argumento para um filme de igual sucesso dirigido por Oswaldo Caldeira. É aquele filme que vocês postaram no nosso grupo ou não? Sim, com o Diogo Vilela. O Diogo Vilela é o Grande Mentecapto. Tem no YouTube inteirinho pra ver. Ele começa esse livro, mas aí ele, pelo jeito, parou, né? E começou a lançar vários outros. E ficou muito famoso. Bem famosos. Ele foi reconhecido como um autor muito famoso nessa época. E aí, então, ele resolve revisitar a obra que ele tinha começado lá em Nova York, finalizar e publicar e lançar essa história mirabolante. O que explica ele ter esquecido
aquele trecho lá da história, né? Pode ser. Aquele que ele tinha. Boa, olha Por aí, isso que verdade. 33 anos depois. Pois é. Muito bom. Ele é considerado um autor da terceira fase do modernismo. Então. Eu falei, acho que realismo é modernismo, Isso, né? Modernismo. E é um cara que viveu assim, contemporâneo da gente, né? Morreu só em 2003. Ele trabalhou até de documentarista, fez reportagens pra TV Globo, viajando pelo mundo. Então é um cara que a gente tem muito mais, né, materiais pra conhecê-lo do que os escritores de mais antigamente, né? Tem até produções em vídeo. E é muito interessante, a gente de repente descobre, né? São nomes que a gente já ouviu falar. Fernando Sabino, quem é? A gente não saberia dizer Fernando de que época Sabino, era nem nada e tal. Ele é meio polivalente, trabalhou no cinema, ele produziu curta-metragem, mini documentário. De acordo com as referências que ele joga dentro desse livro, ele tem muito conhecimento, né? Ele é muito pluri, né? Ele, com relação a idiomas, a leituras, a poesias, a viagens, a cidades e tal. Ele manda até um espanhol numa hora aí, né? Eu falei, o isso aqui espanhol é e pro o Paulinho Padre. francês. E o francês Mas também. o espanhol foi exatamente por fazer uma comparação com Don Quixote. Ele falou, essa história é tão quixotesca que eu vou querer narrar ela em Eu tenho espanhol. que contar ela em espanhol. É muito bom. Eu achei que era o primeiro livro dele na vida que eu tinha lido. Mas aí depois, lendo um pouquinho sobre a história dele, obra e tudo, eu descobri que não é. Apesar do outro ser bem pequenininho, em 1990 ele lançou A Volta por Cima, coletânea de crônicas, histórias curtas. Em 91, a editora Ática publicou uma edição de 500 mil exemplares de sua novela O Bom Ladrão, um recorde de tiragem em nosso país. Eu li esse Bom Ladrão quando eu era adolescente, eu tenho ele encadernadinho, super fininho em casa. Eu não lembro quase nada da história, mas eu lembro que eu terminei, eu falei, cara, que história sensacional. Poxa, que legal, Fica a dica aí. muito legal. Sobre as referências, não sei se vocês viram, no final do livro tem um apêndice que ele faz um glossário, digamos assim, de todas as referências que ele usa no isso livro. É muito legal. Eu achei incrível. Eu só passei ali, eu ignorei aquilo ali. Não, tem muitas coisas assim. A gente pega umas 4, 5, assim, de outras obras, e já né? fica super feliz, Até com a né? Bíblia, né, algumas vezes. Sim, Sim, várias, com a Bíblia. várias. E com outros. A cena final Segura a cena final. segura. Segura a cena final. não sei se a gente vai falar dela, mas o paralelo bíblico é muito louco. Sim. Não, acho que o livro todo tem alguns paralelos bíblicos, tanto que o livro começa com Mateus 18:4, né? Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. E começa a contar a história desse menino pequeno, de coração puro, que acaba descobrindo o mundo de Minas Gerais. Mas essas referências no final eu achei incríveis, assim. Tem tanta coisa que você fala, nossa, tava lá e eu não vi. Sim. Tava aqui, nossa, ele referenciou tal depois, coisa então. e tal. Sim. É muito não, legal. Inclusive tem uma parte que acontece uma cena que tá lá no último capítulo, que aí eu fico esperando, eu falo, cara, esse encontro vai acontecer. Quando acontece o encontro, ele fala uma frase, eu fico, hã? Eu não entendi nada. Eu falo, o que é isso, sabe? Aí eu corri lá pro final, eu li e falei, agora faz sentido. Mas eu acho que isso é uma coisa legal do protagonista, o Geraldo, porque você pensa, né, cara, ele vai abrir a boca e ele vai fazer ele acontecer. vai E no final Ele dá uma frase. Ele dá uma frase e drop the mic, né? E sai. Mas é muito Foi muito bom, legal, muito bom. isso foi muito legal. Eu queria pedir licença aqui, porque a gente falou lá atrás, né, que o Fernando Sabino, ele corta a quarta parede toda hora, ele comenta com você, ele fala com você. Eu queria ler um trechinho só pra quem tá nos ouvindo entender como que ele realmente conversa com a gente, sabe? De repente ele para a história e ele conversa com a gente e aí ele volta a história, sabe? E se encaixa muito bem. Eu confesso que no começo tava me incomodando um pouco, porque eu achava que ele ia fazer isso toda hora e que eu iria meio que me perder na história, mas depois eu me encaixei no ritmo e aí foi, e aí fluiu e no fim das contas eu até gostei dessa intervenção dele, Tem sabe? hora que ele até pede desculpa, né? Desculpa por ter que parar um pouquinho essa história, mas eu preciso contar isso aqui, porque é muito importante. Depois vocês vão entender por quê. Então, e aí ele tava nesse lugar, nessa casa assustadora e tal, que tinha acontecido um fenômeno ali muito estranho. Aí ele tá narrando a história, né? Ao chegar ao topo da escada, justo no lugar em que julgara ter visto a aparição, ouviu de súbito uma estridente e sinistra gargalhada de mulher. Tão bestial e horripilante que, se ele não chegou a se abalar, eu próprio mal ouso continuar o meu relato. Sinto meus cabelos se arrepiarem ao ver Viramundo, absolutamente imperturbável. Em vez de despencar escada abaixo, como eu na certa faria, avançar destemidamente por um corredor, de onde lhe parecera ter vindo a medonha gargalhada, guiado apenas pela precária luzinha do seu toco de vela. Ao chegar diante do tal quarto fechado, torceu a aldraba enferrujada e empurrou a pesada porta, que se abriu lentamente, rangendo nos gonzos.
No mesmo instante, uma lufada de vento apagou a chama da vela. Viramundo ficou parado à entrada, irresoluto, devolvido à escuridão, quando uma voz, quase inaudível, sussurrada do fundo do tempo, chamou lá do quarto. Entre, meu filho. Aí acabou o capítulo. Aí acaba o capítulo. Acabou o capítulo. E como é que começa o outro? Não, e aí começa assim. Interrompi o meu relato em obediência a uma das regras fundamentais do gênero gótico. Muito bom. Segundo a qual devemos mudar de assunto abruptamente no ponto crucial da narrativa, a fim de tirar o máximo de efeito do suspense, e mais tarde retornar a ela por um outro ângulo. Aí ele continua, assim que a mulher é assassinada pelo marido no princípio do século, ele começa a contar o outro ponto de vista. O lado do fantasma, sabe? Gente, Não, é tipo muito assim, bom. é um recurso narrativo muito louco, né? Ele não só para conversar com a gente, como ele explica como o escritor, né? Por que ele tá parando e quais são as regras que ele vai seguir a partir de agora, ou as coisas que ele pensou. E às vezes ele fala assim, ó, isso pode parecer estranho, mas o autor tal já fez isso na obra tal, e eu me sinto autorizado, né, a repetir aqui. E fica tão natural, né, e tão visual. E aí, por exemplo, a Adri colocou no nosso grupo o filme que tem, a gente já citou aqui, com o Diogo Vilela. E agora eu não vejo outra pessoa que não seja o Diogo Vilela como sendo o Geraldo Viramundo. E aí eu tô louca pra assistir o filme, principalmente a cena do cemitério, gente, porque a cena do cemitério, eu chorei de rir. É muito bom, né? Tiveram algumas muito boas. Vamos contar um pouquinho da história do Mentecapto? Acho que antes de contar, eu gostei de uma coisa meio até idiota, se eu for pensar. Porque o livro tem 8 capítulos, e tem lá capítulo, sei lá, vou ler os 5 aqui. O que eu tô chamando de idiota? O título do capítulo é um resumo do que a gente vai encontrar. É verdade. E aí no resumo tem até o fim do capítulo, né? Que no final então, ele vai e aí eu comecei a pular ele. Mas aí o que é bom? Porque eu falo, onde é que tava aquela parte? É só ler o título dos capítulos. Que você vai, tipo, é um checklist, assim, né? É como se você estivesse lendo a última página. Ah, não, Carol. Carol, olha aí. Vem ela. Como eu acabei de dizer, dona Carol, eu pulava a leitura dos títulos dos capítulos pra não ganhar esses spoilers. Não, mas não é algo que estraga essa. Cara, mas é muito isso, é um mas resuminho ajuda mesmo. a gente a achar as coisas, ou a lembrar. O que tinha mesmo aqui? Tipo, o capítulo 5 eu leio rapidinho, só pra vocês pegarem o que a gente tá falando. Ele se chama Das Mirabolantes Aventuras de Viramundo no Esquadrão de Cavalaria em Juiz de Fora e de suas façanhas durante as manobras militares que acabaram por devolvê-lo à vida civil. Se você não leu, você fica, não disse nada, não disse nada. Mas se você chegou no fim, aí você lembra tudo que aconteceu no capítulo aqui. Não, cara, é muito isso, porque é um resumo que às vezes chega até o final, né? Porque igual aqui no capítulo 1, capítulo 1, de como Geraldo Viramundo, tendo nascido em Rio Acima, foi parar no seminário de Mariana, depois de virar homem, levado por um padre que um dia passou por lá. Então, tipo, você sabe onde ele nasceu? Que ele foi pro seminário? Que ele virou padre? Sabe? No começo eu tava conseguindo me localizar no mapa, assim, né? Porque ele sai de Rio Acima, vai pra Mariana, depois pra Mariana, no outro capítulo ele vai pra outra cidade. Barbacena. Barbacena. Depois ele começa a rodar de um jeito e você fala, não dá mais, né? Já me perdi nas andanças dele. E é isso que é legal, né? Porque ele vira um andarilho mesmo, que vai virando o mundo. E é engraçado que quando ele vai explicar o que é o Viramundo, o autor vai explicar o que é o Viramundo, ele fala, apesar de o mundo ser apenas a província de Minas Gerais, para quem o observava, via que ele estava rodando o mundo de fato. E a história é basicamente desse personagem, né? Apesar de que ele não chama Viramundo, deixa claro aí. O verdadeiro nome de Geraldo Viramundo Na verdade, existem dois, né? Ele afirmava ser o José Geraldo Pérez da Nóbrega e Silva, mas era realmente o Geraldo Boaventura. Inclusive, tem no capítulo, acho que 2, não lembro, uma lista de todos os nomes que ele colecionou ao longo ao longo do... Nossa, que é dá, muito tipo, bom. 2 páginas e meia. Assim. Eu achava que o autor estava jogando e depois ele ia mostrar em cada momento que ele foi chamado daquele nome, mas depois a gente viu que era só uma piada mesmo, estava no começo do livro. Alguns nomes ele acaba obtendo durante a história, né? Mas a maioria deles,
assim, é a viagem do autor. Viagem muito estilo Douglas Adams de novo, cara. Nesses momentos, Sim. assim, que ele começava a descrever ou listar um monte de coisa sem fim, até quando ele fala tudo que ele aprontou na vida, né? Como infância, que era também umas 3 páginas de coisas. Que ainda é no primeiro capítulo, você sabe, que começa Nossa, a falar... as coisas que ele vão fazer é fantástico. Eu li pro Fernando, o Fernando ficou horrorizado. Mas ficou muito bom. É isso aqui, ó. Apesar da estrada que ele já apanhou bastante mais movimentada e atraente, a infância de Geraldo Viramundo transcorreu como a de seus irmãos. Como seus irmãos, ele comeu terra, botou lombrigas, arrebentou cupim pra ver como era dentro, seguiu as formigas pra ver aonde iam, misturou açúcar com sal no armazém, furtou garrafa de Guaraná e depois mijou dentro, botando no lugar pro pai não descobrir. Brincou com fogo e mijou na cama, brincou de pegador, tic-tac, carambola, este dentro, este fora, matou o passarinho com bodoque, enterrou o ovo choco e fez fogo em cima pra ver se nascia pinto, foi mordido de marimbondo e ficou de cara inchada, amarrou lata vazia no rabo de gato. Só que assim, aí você tá lendo, você fala, isso aqui não vai acabar nunca? É um tanto de coisa que vai... Ó, não sei se vocês pegaram esse tipo de coisa ou se fez parte, mas várias dessas referências são coisas da minha infância do interior, assim, que eu falo... Muito, velho, jogou futebol com bola de meia, sabe? Isso aqui você fez, ó, fez flautinha de bambu, ficou preso pela piroca num gargalo de garrafa, molhou um pijama de noite. Tem um monte de coisa desse nível na história. Ficou com pedra na maminha e perguntou pra mãe o que era. Ai, gente, é muito bom. Gente, é muito E essa bom. é a infância do Geraldo Viramundo, né? Então ele é filho de português, né, amor? Acho que é pai português e mãe italiana, mãe né? descendente italiano e tal. Então eles tinham um empório, uma vendinha lá. E ele aparentemente tinha uma infância normal, né? Era uma criancinha peralta aí, bagunceira. Tipo o mas menino normal, maluquinho, né? Do Ziraldo. É normal. É, tinha aquela trupe de amigos, né? Aprontavam ali, ou Sim, uma coisa. mas não aprontava tanto igual o meu pé de laranja lima, né? Ele era um pouco mais contido. Mas Outro Dri, que me Dri veio no aprontava, começo. Dri. E Aprontou o trem, bem, Dri. O trem. O trem foi o máximo dele. Né? Mas é porque desafiaram ele, né? Dri, acabei Geraldo de Viramundo... ler a lista aqui de coisas que ele aprontou e fala que não aprontava tanto. Geraldo Viramundo não podia ser desafiado. Esse que é o negócio. Aí ele usa umas expressões aqui, ó. Tirou o cavalinho da chuva, pensou na morte da bezerra, chorou escondido, teve medo, descobriu que o céu era imenso, teve vontade de morrer, ficou acordado de madrugada ouvindo o galo cantar sem saber onde, sentiu dores nos culhões, aí o resto é melhor não ler. E ele tinha 10 anos, tá? É, um livro, pra quem é mais pudico, é um ler, problema. tem que ler o livro. Saibam disso. Mas aí, então, ele tinha essa infância simples, aprontava muitas coisas, e a gente vai vendo esse romance de formação também, né? Que ele vai crescendo, vai conhecendo Vai o mundo. narrando. E Geraldo tinha 10 anos, né? É interessante que o Fernando Sabino se coloca como um narrador observador, alguém que estava investigando a história do Viramundo, mas ele também é onisciente, porque ele relata os pensamentos do Viramundo, né? Então, assim, ele brinca como sendo só observador, mas ele sabia muito bem do que passava na mente dele e de outros personagens também. Então, há uma mescla entre o observador e o onisciente, mas de fato ele é onisciente. Então, a gente vai vendo os seus pensamentos, seus sentimentos, como ele se apaixonava pelas pessoas ou por essa pessoa específica que era filha do governador, que foi lá na cidade um dia e ele ficou encantado por ela. E isso vai fazendo com que ele cresça e comece a andar por Minas Gerais, vivendo aventuras episódicas em cada capítulo. A gente entende que o Geraldo Viramundo, ele tinha uma infância normal e tal, uma criança peralta, igual eu falei, se alguém desafiava ele numa coisa, ele queria ir lá cumprir o desafio e tal, mas aconteceu algo muito forte na vida dele, que causou um trauma muito grande, que isso fez ele começar a questionar a existência dele, né, de por que ele tá vivo, quem ele é, o que ele tem que fazer, pra onde ele vai, e começa a questionar também a existência de outras pessoas, né? Por que essa pessoa faz isso, que aquilo faz? Então a gente percebe que nesse momento teve essa ruptura dele de quem ele é e pra onde ele estava indo. Porque até onde a gente entende, né? Que ele tinha uma família estruturada, tinha pai, mãe, irmãos, uma vida normal. E aí quando você vê, a gente lê o livro inteiro e aí você fala, cara, e o Viramundo é assim, ele pensa desse jeito, ele reage desse jeito. Porque a gente já conhece tão bem um personagem que por mais que às vezes
vezes ele nos surpreende com algumas reações, a gente sabe que é o mentecapto, é o Geraldo Viramundo. E tudo isso começou naquela ruptura lá da infância dele, com 10 anos, né? E por que eu quero falar isso? Porque muitas vezes eu tô andando pela cidade, aí eu vejo alguém que é mais diferente, ou tá falando alguma coisa diferente, eu falo, cara, o que levou essa pessoa? Qual foi o caminho, a trajetória de vida que essa pessoa teve que virou ela a falar essas coisas, né? Que ela, inclusive o nosso último podcast, que a gente fala coisas que eu queria ter aprendido, a gente fala que tudo que a gente viveu na nossa vida faz parte do que a gente é hoje. E a gente percebe como esse trauma, que é narrado aqui no primeiro capítulo ainda, como isso foi diferencial para transformar o nosso Geraldo Boaventura no Geraldo Viramundo. O que uma psicóloga, né, uma terapeuta não poderia fazer diferente na vida dele, né? Talvez ele não tivesse histórias tão interessantes, né? Mas ele não soube lidar com aquela situação, não teve uma criação também, né, com tanta orientação nesse sentido, e viveu com isso, que levou ele a ter essa vida tão diferente, né? E você vê que ele quer melhorar, né? Ele quer mudar, ele quer trazer sentido pra vida dele. Tanto que na cabeça dele ele falou, vou virar padre, né? Ele vai pro seminário e ele fala, vou virar padre porque eu quero me conhecer, eu quero entender. E aí a gente vê ao longo do livro como que ele cita a Bíblia, né? Então realmente ele estudou no seminário, né? Ele não tava lá à toa. Nesse primeiro capítulo que você falou, Adri, eu tô até tentando encontrar aqui, ele tá no meio da infância dele e de repente o autor fala pra gente, foi nesse dia que ele virou homem. Então, no dia que virou homem, um sentimento novo se apossou dele, porque Geraldo Viramundo virou homem de repente, num dia em que às 4 horas da tarde olhou para o mundo e surpreendeu um de seus mistérios. Era tarde de sábado e ele estava deitado debaixo de uma mangueira no quintal de sua casa. Havia silêncio em tudo, pairando sobre as árvores e as coisas ao redor. O sino da igreja tinha acabado de bater. Então, Geraldo Viramundo se apoiou nos cotovelos e estendeu o olhar meio para longe, meio para cima. Centenas de vezes tinha estado ali, naquela mesma posição. Era uma paisagem conhecida e tão familiar como seu próprio modo de viver que nela se completava. Mas naquele mesmo instante, uma buzina de automóvel soou na estrada, um boi mugiu no pasto, uma menininha de vermelho passava correndo lá longe, na ponte, um vento leve começou a sacudir a ramagem das árvores. Um momento assim, surpreendido, parecia conter um significado qualquer que lhe escapava e a que tudo se subordinava, como as notas de uma música. Geraldo Viramundo se sentiu mais só do que quando mergulhava no rio, mas era uma solidão feita de desamparo e de saudade da infância. Quando minutos mais tarde se ergueu e caminhou em direção à casa, percebeu que não era mais menino. É lindo isso, Cara, né? É bonito, né? É muito legal, porque a gente acha que agora ele vai virar homem, é um livro brasileiro que tá contando, inclusive menciona alguma coisa de possibilidades sexuais e tal, experiência, fala, não, ele vai ter a primeira experiência sexual, né? Não, ele simplesmente se transforma observando o ambiente que ele estava e volta como outra pessoa. Achei isso tão lindo. Ele tem esse momento de contemplação, né, dessa experiência dele, mas lembrando que tudo isso foi depois do grande trauma que aconteceu na vida dele, né? Então, não é que uma criança... Falar da história do trem lá, não? Foi a história do trem. Vocês choraram ou não? Cara, eu fiquei bem triste, viu? Eu fiquei chorei. bem triste. Eu não cheguei a chorar, mas eu falei, cara, será que esse livro vai pra esse lado? Eu falei, não, e aí depois ele vira só piada, né? Só piada. Mas essa cena, não, depois ele vira uma grande anedota o tempo uma todo. tragicomédia. Mas esse começo foi de arrancar o coração, isso é verdade. A história do trem é maravilhosamente triste. Mas ela é muito bem narrada. Muito. E é interessante porque depois que o Viramundo, né, entende que ele virou homem, né, e ele resolve ir pro seminário, aí igual o Tan já falou, né, aí já começa a tragédia, né, a tragimédia, como é que é a tragédia? Tragicomédia. Porque daí já no capítulo 2, já é uma palhaçada, cara, o capítulo 2, com a história da Dona Peidolina, sabe? Então, cara, eu ri, eu falei, gente, eu não acredito que eu tô lendo um livro e tô com a cara rindo, sabe, com a história da Dona Peidolina. Rindo. Eu fui ler pro Lucas e pra rir essa parte. Mas é assim, se você não tá imerso na história, não é a mesma coisa. Parece uma história aí eu tonta. li pros dois e aí os dois com aquela cara de, terminou. Não! Não, e o jeito que explica, cara, é muito louco, né? E ele vai se metendo nessas enrascadas, né? Como uma boa sessão da tarde, em altas confusões. Não é à toa que no subtítulo é o relato das aventuras e desventuras de Viramundo. Se você conhece aquela série das desventuras em série, é meio que
nessa linha aí. É verdade. Sabe o que me lembrou? Eu falei isso pro Paulinho. Lendo o livro, me lembrou muito o filme O Peixe Grande e as Suas Histórias. Do Tim Burton. Sim, Do do Tim Tim Burton. Porque o que acontece? Ele vai narrando as histórias e é o próprio Ian McGregor que tá contando a história pro filho dele. Cara, é muita loucura. Tipo, tem gêmeas siamesas, tem gigante, tem umas coisas muito loucas e no final ele vira um peixe, sabe? Você fica assim... É uma coleção de histórias que são memórias e você que tá ouvindo, você fala... será mesmo que aconteceu esse negócio desse jeito? Então, né? porque assim, no caso do Peixe Grande, ele tá narrando pro filho dele, aí é muito legal, porque no final você vê que realmente todas as histórias eram verdades, mas com um Mais ou toque, menos, né? mas com um toque de exagero, sabe? De surrealismo, né? Tipo, as irmãs siameses não eram siameses, eram só irmãs gêmeas, Eram só gêmeas, né? Então, gente. e aí, a e aí eu história de Um lembro... jeito muito também, mais legal né? de viver a vida, né, Adriana? cara, De ficar é imaginando muito as legal. coisas Cara, é e muito legal. transformar a vida numa coisa fantástica. Não, e aí eu lendo o livro, eu falei, gente, é muito possível. E como é uma terceira pessoa que tá narrando, não é nem o próprio Mentecapito que tá narrando, é muito possível de que realmente tenha acontecido tudo aquilo, mas, claro, exageradamente, né? E aí eu fiquei muito... me levou muito a Peixe Grande. Mesmo. Tirando o episódio do cavalo, as outras são muito verossímeis, né? O cavalo, e ele deixa bem claro, assim, não sei se foi bem assim e tal, mas foi o que contaram e Amor, tal, a do touro também. Então, mas, tipo, podia ter Mas foi acontecido. explicado. A da do touro, caganeira pelo no menos, ventilador, Mas não é sabe? surreal, entendeu? Não é como É, aparecer uma assombração ou coisas espirituais E sobrenaturais. na cadeia, ele na cadeia também. Não, gente, Sim, tem mas muitas tudo histórias que são- verossímil. Não, gente, Exagerador. de novo, eu tenho que voltar só rapidinho. Não é nem na cena do cemitério, mas depois, quando eles vão até a casa da dona Peidolina, que eles querem bater na mulher lá. Eu chorei de rir quando ele vira e fala assim: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E o cara. É muito bom. É muito bom. E o cara fala, lá vai. Lá vai então, né? E atira. E taca a pedra. Gente, é muito bom, isso é muito bom. Olha. Meio Monty Python também, gente. Muito de bom. humor. E você fica, como pode, né? Contar umas histórias tão malucas. E ao mesmo tempo é sofrida, né? Porque, por exemplo, o primeiro encontro dele com a dona Peidolina, era uma viúva. Viúva Correia Lopes. Viúva Correia Lopes, né? Que ela tinha... Que chamava Pietrolina. Que né? chamava Pietrolina. E aí ele faz a brincadeira, porque Peidolina, porque parece, né? Não, o nome, e ele né? conta até da... E ele explica toda a técnica de como que um nome chegou no outro e as corruptelas do português. Nossa. Aí você fala, nossa, que chato, pra chegar no fim e falar Dona Peidolina. Nossa, tipo, é muito Chaves isso. Não, foi muito... Não, cara, esse livro tem muitos momentos chaves, assim, sabe? Aliás, o Chaves roubou umas piadas dele aqui, hein? Porque ele escreveu o Chaves. Não, 79 já tinha muito Chaves, cara, ô louco. 76, né? Cara, e é muito engraçado, porque aí a dona Peidolina, ela ficou viúva, porque a situação da morte foi meio estranha também com o marido, Sim. né? Sim. Não foi estranho. O cara morreu ali no ato coito, né? E aí o pessoal fez uma poesia com isso, com a morte do falecido. E ela era chamada Dona Peidolina. E isso que é muito louco, que o livro faz o tempo todo. E pra mim, o capítulo 2 já deixou muito claro que isso iria acontecer, acho que ao longo do livro inteiro. Que ao mesmo tempo mostra um lado triste do Viramundo e meio cômico, né? Igual a gente falou de novo, o tragicomédia. Porque o Geraldo Viramundo, ele tava no confessionário, porque ele tava angustiado ali no confessionário. Porque eu falei assim, peraí, ele tava na hora da meditação dele. Aí não, ele tava meditando na hora da folga, por isso que ele tava no seminário. Por que ele achou que ele tava Se errado? escondendo. Por que ele precisava se esconder, né? Lembra que a gente tava conversando sobre Porque isso? o padre era bravo e falava que não era hora de meditar, então não pode meditar agora. Porque tem a hora de meditar. E se ele não meditou na hora de meditar, é porque ele tava folgando na hora que era pra meditar. Exatamente. Entendeu? É isso aí. E aí ele tava chorando muito e tal, e aí ele foi se esconder lá na caixinha do confessionário. E é muito doido porque ele fala que ele tava, tipo, errado 2 vezes, né? Primeiro porque ele tava chorando muito, e isso diz que ele tava carregando um peso no coração dele, e outra porque ele tava meditando na hora errada, né? E aí significaria que ele tava, tipo, folgado na hora que era pra ele meditar. Aí isso que eu achei engraçado, porque ao mesmo tempo você fica com dó dele, né? Porque fala que ele chora tanto que chega a molhar o chão, né? Então você fala, cara, ele deve estar com o coração, assim, arregaçado, sabe? Ele deve Porque estar não pensando... tratou, né?
ele ainda carregava a culpa do acidente do trem lá e tal, e quando ele lembrava daquilo, isso trazia lágrimas pra ele. Outro momento, né, outra fase do mundo, né, em que esse tipo de coisa não se tratava, engolia o choro e pronto, né. Bora lá, vai nessa, né. No final ele é expulso do seminário, né, e aí é onde ele começa a vida andarilha dele, mas você vê que ele não é aquele andarilho sofrido como a gente viu no 15, né, o pessoal passando fome, tendo que matar animal pra sobreviver. Não, ele inclusive ganha a afeição de muita gente, né, o povo querendo pagar comida, dar roupa pra ele, né, e ele sempre muito humildão também, né, eu não quero essa roupa porque... É o cara que não tem nada. E tá tudo bem, né. E tá tudo bem. Não, inclusive, antes dele ser expulso, ele foi expulso porque ele se meteu numa enrascada com a dona Peidolina, que é a cena do cemitério, que realmente é muito engraçada, né, Carol? E aí depois todo mundo foi lá pra apedrejar a dona Peidolina e ele se meteu na frente pra defender ela. E a gente vê que lá na frente, essa história tem um desenrolar, né? Sim, E aí isso é muito legal. E aí, como todas as histórias dele, ele sai de um lugar, aí ele meio que encerra esse capítulo desse lugar e vai pra outro lugar. São capítulos que até daria pra ler fora de ordem, sendo que, claro, tem referências de um personagem aqui, outro ali e tal, deixando o último pro final, eles são bem independentes, assim, porque são aventuras episódicas que ele vai vivendo. É uma coleção de causos, né? São de causos. Mas eu não sei, marido, se daria pra ler fora de ordem, porque eu acho que faz diferença. Mas que não é super amarradinho. Vim aqui, vivi uma coisa, fui ali, vivi outra, fui ali, vivi uma terceira, e assim segue. Então, e aí em cima disso que a Carol falou, que ele era desapegado, ele era de boa, ele saiu do seminário, foi expulso, foi pra outra cidade, e aí nessa outra cidade, fala assim, é assim que ele conheceu os estudantes. Então, ele tem contato com os estudantes, ele tem afeição dos estudantes, inclusive o estudante Dionísio, e, gente, de novo... Dionísio é especial. O Dionísio é especial. Mas antes do Dionísio, cara, ele tá... Eu vou rir também, Carol. Ele tá numa situação, a situação que ele conhece o Dionísio é tão bizarra, porque tem um cara que tá engraxando o sapato. Aí, ele vai lá e cospe no pé do sapato do cara que ele tá engraxando. Ele cospe e cai no sapato, sem querer, né? Ele cospe sem querer. E aí, o cara ficou muito bravo, xinga ele, grita. Aí, quando ele ilustra, ele fala, nossa, mas ficou brilhoso, eu vou chamar o Viramundo pra Não, ele tenta primeiro com o cuspe dele e fala, não é igual, é o daquele cara que é o Viramundo que é dos bons. Do Viramundo que é... Aí, ele chama o Viramundo pra cuspir no outro pé e ele cospe na cara do cara que tá engraxando, né? E ele toma a primeira sova, eu acho. Primeira surra. Ele fica mal, né, gente? Ele apanha muito nesse livro, né? Meu Deus. Aí ele apanha tanto que daí o Dionísio pega ele e fala, não, o Dionísio é o estudante, né? Não, vem cá que eu vou cuidar de você e tal. Percebe que ele tá magrelo, com fome, tá com uma roupa esfarrapada. E aí tem o melhor diálogo que eu achei assim do livro. O melhor não, tem muitos diálogos bons. Tem muitos diálogos bons, mas esse foi muito bom. Depois pôs-se a remexer nos bolsos e foi retirando deles um rolo de barbante, uma escova de dentes, um terço arrebentado, um toco de lápis, um pedaço de pão seco, vários recortes de jornais meio afrangalhados, um lenço vermelho e uma caderneta de notas velha e encebada. Gente, de novo, o Guia dos Mochileiros das Galáxias. É tudo que você tem? Perguntou o estudante. É o meu cabedal. Como assim? Escovo os dentes nessa escova, assou o nariz neste lenço, rezo neste terço, como deste pão, leio esses recortes e tomo notas nesta caderneta. E a caderneta, posso vê-la? Lamento muito, mas são assuntos particulares. E o barbante, para que serve? Viramundo olhou admirado. Então você não sabe para que serve o barbante? Gente, é uma bobeira, mas eu ri de voz alta. Eu ri alto isso, sabe? Eu falei, como assim? É um estudante e ele não sabe pra que serve o barbante, sabe? Eles estão em Ouro Preto aqui. Ouro Preto. Ai, gente. Não, e aí ele continua. Aí o estudante tomou ele pelo braço. Vamos até lá em casa, insistiu. Tenho alguma roupa que já tá apertada pra mim e pode ser que sirva pra você. Muito agradecido, mas eu não compro roupa usada. Não é pra comprar, é de presente. Praticamente um mendigo, né? Ai, Deus. Não, ele fala, não é pra comprar, é de presente, retrucou Dionísio, surpreendido. Prefiro ficar com a minha mesmo. A sua não está mais do que usada? Mas é usada por mim mesmo. O estudante coçava a cabeça desconcertado. Pois então, vamos lá até lá em casa pra você comer alguma coisa. Obrigado, eu estou sem apetite. Antes de ontem, jantei muito bem no restaurante. Aliás, as despesas de um cavaleiro que se achava lá. E despedindo-se, Viramundo seguiu impávido pela rua, a cabeça enrolada em ataduras. Porque ele tinha apanhado, né? Cara, você vê que assim, ele tá de boa. Ofereceram comida. Não é arrogância dele, não é? Falta de juízo mesmo. É só... Cara, ele tem roupa e ele tem o cabedal
hospital dele, que teoricamente tem tudo que ele precisa, que ele já explicou ali, tudo que ele precisa. E ele não precisava comer porque ele já tinha comido antes de ontem. Sabe assim? Você fica, tá bom, então tchau. Aí ele foi embora. E eu falei que o Dionísio era especial porque acontece uma coisa muito engraçada, que lá pra frente eles se desentendem e tal. Porque o livro continua nas loucuras, né, gente? Vamos combinar. Eles vão ensaiar a peça ali da Inconfidência Mineira, acontece umas loucuras. É aí que ele se apaixona pela filha do governador, a Marília Latsbão, né? Viramundo continuava a olhá-lo sem ver nada. Constrangido, Dionísio pretextou um motivo qualquer e se afastou. E para sempre. Devo dizer que o seu comportamento me parece de tal maneira indesculpável que o expulso de uma vez deste livro. Aí tem a nota de rodapé em que ele fala que ele tem precedente para assim proceder. O de Oswald de Andrade, que expulsou o Pinto Calçudo do seu romance por ter soltado um traque. Cara, o autor expulsou o personagem que ele criou do próprio livro, sabe? É um negócio muito louco. Então é esse o nível, né, da história, que a gente vai rindo dessas coisas pitorescas e picarescas que vão acontecendo nesse livro. A gente vai se divertindo e acompanhando a aventura. É um livro leve, mas ao mesmo tempo triste, emocionante, né? Porque a gente vê o mundo pela cabeça do Viramundo, né? Às vezes a gente olha pra ele, às vezes a gente olha com ele para situações, né? Isso torna a identificação com o personagem muito intrínseca, né? A gente tá acompanhando a aventura com esse protagonista o tempo todo. Quando faz alguma digressão para contar a história de outro personagem, a gente sai um pouquinho, mas tá relacionada ainda com a vida do Geraldo, né? E quando não tá relacionado, o próprio autor fala, tem essa história aqui, mas eu não vou contar porque não tem nada a ver aqui com o Viramundo, então deixa quieto. E você que se vire, né? Mas ele fala isso, né? Ele perde tempo falando isso. Exato. Em vez de só deixar de lado. Não, e é muito amarradinha, assim, a história, porque eu gostava de ler e tentar entender o que acontecia nessa cidade, o que ele foi parar lá, né? Então, assim, ele parou lá no Campo de Flor, ele não tinha dinheiro, ele conhece nosso querido Barbeca, né? Que é o careca barbudo, né? Barbudo careca pra combinar com Barbeca. E eles entram numa história mirabolante lá pra conseguir roubar flor e tal, pra dar de presente pra menina. Enfim, ele é preso, só que ele não vai pra cadeia, ele vai pro manicômio. E, gente, aí entra outra história que eu falei, gente, não. Eu falei, como esse livro consegue? Porque o capítulo 3 já tinha sido maravilhoso. O 4, pra mim, ele foi uma pérola, assim. Ele foi... que eu falei, como que pode ser tão bom um capítulo desse, cara? E porque aí, imagina, o capítulo do manicômio tá de parabéns. A história já é maluca. Aí você coloca conversas dentro do manicômio dessa história maluca. Com outros malucos. E ele vai 2 vezes ao longo do livro pro manicômio. Sim, né? mas na primeira vez é onde tem as conversas, né? Na segunda é só uma passagem rápida. Não, o diretor do manicômio já começa, como que vai ser seu nome? Aí ele fala, não, já tem o nome, eu sou o Giraldo, não sei o que tem. Não é nem como vai ser seu nome, o que você vai ser aqui dentro, né? Cada um tem que ser uma não coisa, precisa né? exatamente ser uma pessoa, o né? Napoleão, aí ele sugere, né? Se eu puder sugerir, é melhor você não ser uma pessoa, é melhor você ser um objeto. Escolhe ser um objeto. Mas quando você fala o diretor, eu tive a impressão que era um outro louco no manicômio que se chamava de diretor lá, né? Não, acho que era um médico. Eu fiquei na dúvida, na verdade. Que era um médico mesmo. Não, eu acho que ele se denominava médico, mas não era certo das ideias também, não. Cara, mas é muito engraçado. Esse capítulo é muito engraçado. Tinha um lá que era árvore, então as pessoas sentavam embaixo deles. E aí eu fiquei pensando, o que eu seria, sabe? Você ficou tentando escolher. Não, e aí ele escolhe... Aí tinha Dom Pedro I, tinha 2 Dom Pedro II, tinha um que tinha perdido a voz de tanto gritar independência ou morte, né? Várias... Não, e aí, enfim, de novo, peixe grande. Né? Então, e um cara acaba indo pra lá por causa de uma artimanha que o Viramundo faz. E, tipo, uma vez lá dentro, como é que você fala que não é louco? Então, é o dono do Campo de Flor que ele roubou, né? Então. E aí, tipo, ninguém sabe onde ele tá. E ele fica lá. Então, ele desaparece do mundo. Cara. E fica lá, caramba. Nossa, é muito bom. Não, como ele foge do manicômio, é toda uma loucura. Esse capítulo 4 é especial. É no final dele que tem aquela discussão lá, aquela conversa, aquele embate entre ele e o político. Isso tem que ser mencionado. Cara, é sensacional. Eu fico na dúvida entre rir com vocês aqui ou não contar para que os ouvintes tenham a experiência. Esse livro vai ler, sabe? Não, porque é sensacional essa cena. Muito maluco.
maluco, Tan, você pensar que um cara que saiu do manicômio é um candidato a prefeito, velho. Não, mas é porque foi uma será piada, que é tão maluco né? assim? É uma piada, mas assim... Não, foi uma piada da própria cidade, de vamos escolher esse maluco pra contrapor a esse prefeito que não tem oposição, e quem sabe... Ué, nós não elegemos o Tiririca? Então, pior que tá, não fica? É isso. Então, assim, né, a vida aí pode ser que não seja tão maluquice, né, do próprio autor. E é doido porque ele só não é eleito porque ele não tinha cumprido com as suas obrigatoriedades militares. Isso, e aí... ele não era reservista, né? Aí abre outra cena com ele indo pro quartel. É, e aí eu tem falo, o que que ele vai aprontar Mas eu no acho quartel, que a gente cara? não pode ficar contando tanto, não. Eu vai estragar demais. Não, mas só pra mencionar, o debate, ele tem um debate com o político, né? Com o candidato. Aí você cria uma expectativa pra aquele debate. Falei, vamos Como que o discutir. Viramundo vai sair nesse debate, porque é um cara que tem conhecimento. O Viramundo, apesar de maluquinho, ele tinha conhecimento ele lia social, muito, ele né, lia amor? muito. Ele gostava de ler poesia, conhecia muita livro. coisa. Eu falei, vai dar um debate muito legal. E esse debate é épico, gente. Vale. Eu quase que reproduzi inteirinho aqui com os meninos aqui em casa, que foi muito divertido. Foi divertido, foi divertido. Mas é basicamente o Kiko conversando com o Chaves. É isso. E ele ganha o debate, né? O mais engraçado é que ele ganha. Você deixar o outro sem resposta. É o aplausômetro, né? Que define quem que ganhou. É isso mesmo. Bom, acho que é isso, né? A história vai se sucedendo com muitos acontecimentos. A gente vai cada vez mais se afeiçoando pelo nosso protagonista. Ele vai colecionando amigos pelo caminho, ele vai tendo muito carinho pelas pessoas, ele vai protegendo as pessoas, conhecendo Minas Gerais. E você vê que cada lugar que ele tava, alguém cuidava dele, né? Isso é muito louco, ele nunca ficou desamparado, assim. Alguém chegava e falava, não, fica aqui, na minha casa, mora aqui no meu quarto. E ele era muito honesto, né? Ele falava, não, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Não, meu filho, não se preocupa com isso, você me ajuda vendendo as minhas coisas aqui, tá bom, né? E era tudo gente à margem da sociedade que acolhia ele, né? Tudo, era pobre, aí ele depois, quando ele foi pra capital, ele ficou junto com as prostitutas ali, então ele era muito cuidado, né? com os retirantes. Tanto que o governador tem a ideia, né, de criar a cidade livre dos mendigos, né, como a gente já viu tantas vezes isso acontecendo, né, vamos tirar eles daqui, juntar eles em algum lugar lá e limpar a cidade, né, e assim, ele vai com essas pessoas pra lá e convive com elas e tal, então você vê que ele sempre estava à margem da sociedade com pessoas à margem da sociedade. Por mais que seja muito triste o livro, eu acho que ele encontrou a vocação dele, né? Que era proteger as pessoas, ser honesto, lutar contra a desigualdade, dar oportunidade pra todo mundo. Tanto que ele liderou, a segunda vez que ele foi no manicômio, né? Ele liderou aí a grande manifestação contra o governador, né? Então, assim, tinha mais de 500 pessoas quando ele virou comandante, né? Que aí eu achei tão bonitinho qual que era a pauta, né, do Levante, porque não tinha nada de louco a pauta dele. Foi super honesto, né? E aí quando chega no final do livro, você fica, poxa, Viramundo, que dó, né? Assim, mas ele cumpriu com a vocação dele e com o destino dele, né? A gente não vai contar o final, não vai ter como. Não vai, mas eu quero falar uma coisa que tem, assim, não vai estragar nada. Mas ao longo do livro eu falei, cara, como é que vai acabar isso? Porque, assim, é uma história atrás da outra, uma história... Tipo, será que ele vai contar uma última história e acabou as histórias, sabe? E eu fiquei um pouco receoso em relação a isso, que eu falei, cara, eu não sei como ele vai terminar. E eu só queria dizer que ele terminou de um jeito muito bonito. Foi bonito. Muito bonito mesmo. E as duas últimas páginas são de arrepiar, assim, o jeito que ele constrói o final da história é de artista mesmo, impressionante. Mas, ó, eu vou te falar que não me pegou de calça curta, como diz, porque... eu acho que já tava muito preparando pra isso, sabe? Porque o Viramundo, ele comentava assim, porque ele tava num lugar e aí você pensa, por que ele muda tanto de um lugar pra outro? Por que ele viaja? Ele sempre falava, não, agora tá na minha hora e eu tenho que sair. Agora tá na minha hora e eu tenho que sair, sabe? Então ele sentia no coração que ele precisava sair. E toda vez que ele saía, ele ajudava alguém, ele encontrava alguém. Então meio que era até um lance meio espiritual assim mesmo, sabe? Ele sentia existe uma que ele imagem tinha que sair, de Jesus, sabe? né, em toda a história, né?
né? Desde o começo e tal, a sua vida, afinal a das contas, peregrinação. Jesus foi vira-mundo, né? Foi Então... rodando, exatamente. E tem aquele comecinho lá do coração do menino e tal, né? Então a gente vê esse paralelo todo e a gente vai entendendo cada vez mais, né? Como que as vidas se relacionavam. Até quando ele encontra o amigo Elias dele, né? Igual, algumas pessoas ele reencontrou, né? Nessa jornada. Várias, né? O Dionísio voltou no finalzinho. Tinha sido expulso do livro. Ele não volta. Que... né? Ele é mencionado no epílogo, alguma coisa assim. O epílogo, isso não é spoiler, mas o epílogo é tipo fim de filme, que aparece aquelas letras do final, assim, contando o que aconteceu com cada personagem, até com personagens que a gente esqueceu, né? Nem lembrava que existia. Fulano de tal, que ele até explica. Porque é bom você dar uma revisão no livro também, exatamente. Né? Aí você vai lembrando dos personagens e tal. Até a menininha que lhe deu um beijinho, né, no começo. Exatamente, a Cremilda. A Cremilda. Eu achei muito legal esse livro, eu assisti uma resenha de uma youtuber falando que esse livro, assim, a gente pode trazer muito um paralelo pro povo brasileiro, né? O povo sofrido, mas que tá ali, sempre de pé. E a gente é conhecido por ter esse bom humor, né? Mesmo mediante aí as dificuldades. E a coisa parece estar sempre piorando em vez de melhorar. Mas Jorge Amado escreveu aqui na contracapa do livro uma coisa que eu achei muito bacana e eu queria ler aqui pra vocês, que é assim, ó. O povo brasileiro sofrido, abatido, humilhado, mas sempre de pé, lutando, jamais vencido nem desesperado. Ei-lo novamente o herói e nossa literatura. Nesse livro, ele se chama Geraldo Viramundo, o grande mentecapto, ou seja, o cordial, o generoso, o justo, o corajoso, o imbatível homem brasileiro. Então achei legal porque ele pegou o mentecapto e ele transformou isso numa coisa positiva, né? Então achei bonito demais. Que por mais que ele aparentemente tinha uma vida muito ferrada, ele tava sempre ajudando todo mundo. E ele se bom, contentava, né, com a vida dele, né? Ele tinha esse contentamento. Conforme a história vai passando, você percebe que ele começa a ser conhecido também. As pessoas, tipo, não é só o autor que tá colecionando quem é esse Viramundo. É um nome que ele chega num lugar, eu já ouvi falar de você, sabe? Aparece algumas vezes isso na história. E, cara, ele é um andarilho mendigo, como já ouvi falar de você, sabe? E é um andarilho mendigo que, de certa forma, é culto, né? Porque ele lia tudo. Ele encontra um autor francês e começa a conversar com o autor francês. Ele solta frases em francês, sabe? Eu acho que vocês são de São Paulo, né? Jundiaí e tal. Eu sou de Piracicaba, eu lembro de uns 2 ou 3, pelo menos, assim, que pra mim podiam ser o Viramundo andando pela cidade, sabe? Pessoas que você via que tinha até um certo conhecimento e tal, mas por circunstâncias da vida viravam andarilhos da cidade, eram conhecidos, eram até caçoados, porque às vezes, né, falavam alto ou, enfim, faziam umas interações estranhas, mas que podia ter histórias parecidas, né? Com essa, assim, a gente não sabia porque não sabia valorizar as pessoas, né? Tem uma música do Luiz Gonzaga não, do Gonzaguinha, o filho dele, chama Gentileza. E gentilezas não é o adjetivo, é o nome de um cara tipo esse, assim, um cara que era o Gentileza e todo mundo sabia, e era um cara meio que abandonado ali, só que o apelido dele era Gentileza. Por causa da gentileza que ele tinha pra com todo mundo. É um poeta das ruas. Exatamente. É o profeta gentileza, pregador brasileiro. Vale muito a pena pesquisar e até ouvir essa música, tá? É muito legal. Eu conheci ouvindo a música, que era um show ao vivo, foi gravado um álbum, onde na introdução da música ele conta um pouquinho de quem era esse tal de Gentileza. Há muitos e muitos anos atrás, uma família inteira morreu num circo em Niterói, um incêndio. Aconteceu e morreram muitas pessoas. Eu falo nessa família especial porque, evidentemente, o pai sobreviveu e até hoje anda pelas ruas do Rio de Janeiro, cabelos compridos, roupa branca, um estandarte, pregando o amor entre as pessoas, pregando atenção, pregando carinho. Seu nome é Gentileza. Dizem que é um louco. Eu digo que é um profeta, porque já dizia isso.
Muito bom, gente. Fechou, né? Que delícia, que gostoso que foi ler esse livro. Agradecer mais uma vez ao nosso ouvinte, Fernando Roberto, que é homônimo do autor. Fernando Roberto, que recomendou pra gente. Ele tá lá na cabine, tá lá no Discord também do Ictus, né? Ele participa bastante. Então, assim, lemos um livro indicado por nosso ouvinte. Então, você estando na cabine ou no Discord, cabinedeirmãos.com, irmãos.com/cabine, ou no Discord, bit.ly/leitura coletiva, lá no Discord do Ictus, você pode participar também, colaborar também com o nosso conteúdo e ler com a gente, né? Lá no Discord do Ictus, essas leituras todas que a gente faz aqui são comentadas capítulo por capítulo, ou de trecho em trecho lá, né, Tan? E muito mais livros do que o que a gente faz aqui no literário, tá? Por exemplo, tá começando agora, talvez já tenha começado, enfim, se não começou, tá em vias de, a gente vai ler o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Legal. E assim, toda hora tá chegando livros de todos os estilos lá. O pessoal que é apoiador tem o poder de indicar e organizar suas próprias leituras coletivas, coisa que acontece bastante por lá. Então, às vezes trazem um livro cristão, às vezes traz um livro até mais teológico de quem tá estudando e tal. Às vezes vem um livro literário. Enfim, o literário é meio que a cereja do bolo, o literário nosso aqui, né? É a cereja do bolo de muita coisa que já acontece lá no Discord do Ictus. Então, se você não faz parte, é de graça. É só você acessar aí o link que o Paulinho e eu falamos juntos aí, né? E estar lá com a gente. O link tá no post também. E a gente, aqui no Literário, sempre tem uma discussão grande no nosso grupo de qual será o próximo livro. E eu tô na fissura esse ano da gente poder viajar bem pelo mundo, assim como o Jetlag, viajar no Literário também. A gente partiu da Espanha com o Safon, passamos pelo Brasil com o Fernando Sabino, e agora eu queria ir para outro país, para outro lugar, e tentar fugir um pouquinho de Inglaterra, Estados Unidos, né, literatura inglesa. Apesar do próximo livro ser uma literatura inglesa, a gente pode dizer que o autor não nasceu na Inglaterra, nasceu na Índia. E estamos falando de George Orwell. Olha e isso! E seu clássico, finalmente vindo aqui ao Literário, 1984. Cadê os aplausos, gente? Tinha 5 anos. Mas pra quem ouviu o Jetlag lá da família que mora na Índia, sabe que não é porque ele nasceu na Índia que ele é indiano. Que ele é indiano, Isso aí, não, a gente precisa investigar se ele tinha cidadania indiana. Mas vamos considerar, nasceu na Índia, estamos na Ásia, olha só, podemos dizer que tem um autor asiático. Mas será que esse livro vai dar ruim igual o Revolução dos Bichos deu? Porque, olha, vou te falar que o Revolução dos Bichos me deixou indignada. Mas é desse com nível. Os porcos. Rodrigo, posso falar? Não. Porque a Revolução dos Bichos é dele também, né? Dele também. E a gente já leu aqui no Literário. A Revolução dos Bichos está para 1984 como o Hobbit está para o Senhor dos Anéis. Olha só, muito boa a comparação. A expectativa foi lá em cima agora, então. E eu tive que assumir esse compromisso porque o 1984, eu acho que o primeiro capítulo dele eu já li umas 3 vezes. Isso é Pelo menos, acho que mais que isso. Umas 5 vezes eu já li. E não fui adiante. Eu preciso do compromisso de gravar o Literário para terminar esse livro. Tá certo. É bom, é muito bom. Muito mas dá ruim, bom. Mas dá ruim. É bom, mas dá ruim. Dá ruim. A gente termina ruim. Muito ruim. Muito ruim. Então, no final de abril, entra aqui o Literário de 1984. Vai ter a leitura coletiva lá também no Discord? Com certeza. Legal. Então, a gente vai encarar e vai ler junto aqui. Esse a gente já tem no Kindle, não precisamos nem ir atrás pra comprar. Já vou começar a ler eu comprei alguma promoção do passado. E tem edição de tudo quanto é editor, isso aí. Audiobook. E tem audiobook. Não, já vou começar a ler. Eu vou dar pause na minha Anne de Green Gables de novo, que eu tô no 4º livro. E eu queria muito começar a ler Jogos Vorazes, porque a Suzanne Collins vai lançar agora a história do Hamlet. Então, só que eu vou dar pause nessas minhas leituras. Segura. Agora pra começar 1984. Vamos voltar pra 1984. Beleza, gente? Mais alguma informação? Eu queria dar alguns spoilers, assim, só porque eu queria... Spoiler? Não, mas eu queria comentar com o Tan e a Carol, que eu tô com muita vontade de comentar com eles. Falar do fim do livro? Não só do fim, mas uma duvidazinha que eu fiquei uma bobeirinha. Então mas vamos deixar pra quem quiser ouvir spoilers. Fica aqui esses últimos 5, 10 minutinhos aqui. Por sua conta e risco. Então faz um primeiro encerramento aí. Estamos terminando nosso episódio. Daqui pra frente vem spoilers. A gente agradece muito por vocês que leram com a gente. Quem não leu também acompanhou até aqui. Não vá pros spoilers se você não leu, tá? Porque é delicioso ler esse livro. Não perca essa experiência ainda pros nossos spoilers. Se você não leu, não vá para os spoilers, mas vá para o Discord e vá para a cabine. Olha isso! Sim. Boa. Tá bom, gente? Até
Final do mês que vem. Esse episódio tá entrando no comecinho de abril e o próximo já vai entrar no fim de abril, daqui 4 semanas, tá? Tem 5 semanas abril, então a gente tem que ler rapidinho o livro. Não é fácil de ler, não. Mas no final de abril a gente volta aqui com 1984. Vai embora, hein? Vai embora. Não fica pra agora, não, se você não leu. Vai embora. Acho que quem não leu o livro... A menos que você seja Carol. Ou já tenha concluído pelo nosso raciocínio até agora. Nosso personagem é aos 33 anos. Gente, ele morreu como Jesus Cristo. 33 anos de idade. Pendurado numa árvore. Com um espeto do lado. Salvando a vida dos seus amigos e foi espetado do lado. Se isso não é uma simbologia de Jesus, a gente... Eu não sei mais o que é. Leu errado. A gente leu errado. Isso é mais Jesus que o Superman, gente. Que isso? E assim, durante o livro, igual eu tava falando, que eu não fui pega de surpresa, porque toda hora ele falava, não, ainda não tá chegando a minha hora. Ainda não tá chegando a minha hora. Assim. E aí, quando eles foram, né, fazer aquela viagem completamente absurda, sem sentido nenhum, com os 3 lá, né, os comandantes. Eles queriam ir pra Brasília, né? Pra Brasília. O faroeste caboclo, né? O faroeste caboclo. Pra Brasília falar com o presidente. Pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Isso aí, gente. Eles tinham andado 14 quilômetros perguntando se já tava chegando. E ele falou, falta só mais um pouquinho. Só faltavam 454. Mineiro, né? logo ali a mineirinha estão chegando. Mas o que eu fiquei, assim, curiosa é que ele estava em Belo Horizonte e ele estava indo pra Brasília, né? Eu não sei se ele passa pela região da onde ele morava. Eu tive a impressão que ele morre lá em Rio Acima. Rio Acima. Então foi o Breno mesmo. Então pronto. Vocês viram que quem matou ele... cidade dele, são os amigos dele, como foram Jesus. Os amigos dele, da infância. E o Breno é o marido... Eu fiquei na dúvida se não era o irmão dele. Não, ele foi o marido da Cremilda. Da Cremilda, é isso. Marido da Cremilda. Foi quem assumiu os negócios da família e tal. Não, que roubou praticamente os negócios da família, né? Que passou a perto. Mas era amigo dele, que tava assim no trem de infância, junto com a Cremilda. Mas não percebeu que era o próprio amigo, né? Não percebeu, porque envelheceu, tava de barba, cabeludo, era outra pessoa. Cara, ele foi morto pelos seus, cara. Muito louco isso. Ele se entregou, assim, né? Porque um pouquinho antes dos caras chegarem, ele falou que o momento dele já tinha chegado. Ele tava olhando pro rio, né? Pro rio que tanta história tinha, né? Dos mergulhos que ele fazia lá. O rio que fez ele virar homem, né? O rio que virou quase nada, né? Virou um córrego. Ele até começa a imaginar, né? E sonhar com aquele rio cheio de novo. Depois ele se dá conta que era só um córrego novamente e tal, na memória dele. E aí os caras chegam, achando que ele que tinha roubado o toucinho e o queijo da venda lá, que o amigo dele tinha falado que tinha conseguido, né? Mas na verdade tinha roubado e morre por causa disso. Mas antes dele ser atacado, né? Essa digressão dele, assim, essa introspecção é muito interessante nas últimas páginas, é muito lindo. Cara, é muito bonito. E ele morre com um sorriso no rosto, né? Nossa, gente, é cara. Muito. Mas eu ainda tô brigando por essa coisa aqui. Vocês têm a versão no Kindle ou não? Procura aí o nome do Breno. Eu não sei se ele aparece no... Trem? Sim, ele é casado com a Cremilda. Cremilda, do primeiro beijo, é casada com Breno Boaventura, que depois de suplantar com o armazém dos italianos, hoje é o dono do supermercado. Então ele é Breno Boaventura, então é o irmão dele Breno, mesmo. o filho mais velho, ajudava no armazém e a estrada cada vez mais movimentada fazia o resto. Cara, era o irmão dele, o irmão. Tô falando, eu falei, cara, é o mesmo sobrenome. Nossa, eu não tinha sacado que era o irmão dele, eu tinha sacado que era... Porque ao longo, lá no começo, fala que o irmão foi ajudar o pai no armazém e tudo, e que assumiu. E Dona Nina, mãe de Geraldo Viramundo, jamais chegou a saber da tragédia em que se viram envolvidos 2 filhos seus, e do sacrifício de um deles, que o outro ajudou a consumar. Nossa, eu perdi. Eu vi que tinha 2 filhos, eu falei, será que teve outra tragédia que eu não lembro da história? Eu imaginei essa que tragédia. Ele tivesse morrido, e por isso que esse tal de Breno tinha sumido o armazém, olha só. Que viagem. Olha só, ainda bem que a gente conversou aqui. Ele foi morto. Melhorou, hein? Nossa, melhorou não, piorou. Melhorou, agora eu tô malzona. Não, a história ficou melhor, né? Aí você entendeu tudo, né? Uau. Caramba, que triste. Era essa a dúvida, Adri? Era essa a minha dúvida. Não, minha dúvida era pra saber se era o Breno, marido da Cremilda, e se ele morreu em Rio Acima mesmo, que eu tinha ficado com dúvida. Depois de minuto de silêncio. Circular bastante, volta pra casa.
e morre entre os seus. Mas morre com um sorriso no rosto. E assim, dava pra se esperar que ele morreria também, porque é a vida dele, né? Tá contando desde o nascimento, aí vai chegar e largar ele na história. Mas dá dó que, assim, no que isso acontece também, eu acho que por ser uma obra mais antiga, você não tinha muitas sequências de livros, né? Que eram escritos, que continuavam histórias. Mas acho que se fosse hoje em dia, um livro desse faz sucesso, o cara não mata o personagem no final, não, com a possibilidade de escrever uma continuação, né, gente? Não, Porque dava pra mais história aí, né? 33 anos, imagina. Acho que tinha caldo pra uma segunda aventura aí. Dá pra inventar infinito aí. Fechou, então? É isso. Fechou. Nesse clima fúnebre Fechou. de Fiquei velório. triste agora. Peguei ranço do Breno. Ainda ficou com a Cremilda, que foi o primeiro beijinho do Viramundo. Né? E nem foi o Viramundo que roubou lá, Não, né? foi Não. O amigo dele. O Batatinha, né? O Capitão Isso. Batatinha. O Capitão. Não foi o Batatinha. Acho morreu que foi sendo o Barbeca, inocente. O Barbeca que chegou com a comida. Um dos dois, né? Que estavam com ele. Um dos dois companheiros. O ladrão, né? Não morreu ali do lado dos ladrões. É verdade. Ele tava no meio de os dois ainda. Era... 2 ladrões. Mas eles não morreram, no caso, né? E da prostituta também, né? Maria Madalena ali, ó. É isso aí, gente. Tem muita ponte aí. Beleza. Ah, então, mas calma. Só a última coisa do spoilers. E o que eu tava falando lá atrás, que eu falei do encontro dele, eu tava super curiosa pra ver quando ele ia encontrar a Marília de novo, Landsbone. Sim. Porque ele protege ela do touro, que o touro ia matar ela, né? Daí ela chama ele, vaca, né? ele dá uma esnobada nela assim e fala... Qual que é a palavra que Aí ela ele, usa? aí ele volta e entra na multidão. Só que daí, nessa revolta com o governador, eles se encontram de novo. Daí, quando ele passa, porque o governador chama ele pra conversar, né? Pra eles assinarem o tratado de paz lá e tal. Não é essa que ele fala, agora Inês é morta. Inês. Então, essa- agora já não há tempo mais, Inês. Agora Inês é morta. Agora é tarde. Inês é Mas isso morta. é uma expressão, Sinto né? muito, mas chorar não posso. Ah, então. E Você aí não tem conhecia essa aqui, expressão? Aí tem a explicação aqui no final. ó. Quando eu li, eu falei, nossa, eles vão se encontrar. E aí a Marília Landsbone encontra ele e fala assim, eu não te conheço. Aí eu fiquei assim, esperando o que ele ia falar. Aí ele só fala, agora Inês é morta, já não importa, não vou chorar mais. Agora é tarde, Inês é morta. Sinto muito, mas chorar não posso. A última frase é atribuída ainda ao mineiro Delfim Moreira, vice-presidente da República, que assim se teria manifestado ao saber da derrota de Rui Barbosa como candidato à sucessão do falecido presidente Rodrigues Alves. Já a menção a Inês é inspirada na morte de Inês de Castro, amante de Dom Pedro I, assassinada com a conivência de Dom Afonso, rei de Portugal, e de Dom Fernando, candidato ao trono. Eu desde criança Olha escuto aí, esse Inês é é morta, como agora já era. Camões se refere ao episódio em Os Lusíadas, embora não encontre no poema literalmente a expressão agora é tarde, Inês é morta. Mas Que enfim, isso, hein? tá lá em Camões também. Olha já aí. não vale a pena chorar. Eu mais. também, já que vocês estão passando do final, dando curiosidades, eu só queria deixar registrado que encontrar ali o Grande Sertão Veredas, o Nonada e Diadorim foi... Cereja do bolo, né? Nossa, não foi nem a cereja do bolo, sabe? Foi a cereja com chantilly. Foi bom. Legal. Foi legal. Essa eu Foi não muito peguei, vocês que me explicaram no Cara, grupo que lá. legal. E o livro é repleto dessas coisas. Eu tenho certeza que eu não peguei nem Sim, 10% sim. de tudo Não, que lê tem esse lá, né? Mas pra finzinho, quem lê tá esse apêndice, vai pegar fluente em muita literatura aí, vai ser uma delícia. Não, e ele narrando a aventura igual o Don Quixote. E ele fala, não, agora tem que falar em espanhol, porque foi tão quixotesca essa aventura. E ele termina o capítulo todinho em espanhol, cara. Foi muito gostoso. engraçado. Muito bom. Beleza, gente? Agora sim, ó, Show. você Agora que ouviu acabou. os spoilers aí, infelizmente. Tchau. Tchau, tchau.